Fala meu querido, fala minha querida concurseira e concurseiro. Gente, é um grande prazer tê-los aqui no canal do professor Marco Ferrari. Ele está sendo remodelado, ele está sendo reajustado para poder atender você da melhor forma possível, certo? Logo de cara agradeço ao carinho de todos e vamos seguir para a nossa matéria sem mais delongas. Gente, na aula de hoje eu vou falar sobre o que é administração, o conceito inicial de administração. Via de regra, ele aparece em algumas questões, sim, mas não é tão cobrado assim quanto outros conceitos, mas ele é fundamental para que você possa entender o que tem por trás desse conceito de administração e que você possa aplicá-lo em várias questões que vão cobrar outros tópicos, mas que com esse conhecimento básico da administração você consegue compreender este funcionamento, certo? Vamos para os conceitos. Eu gosto de falar que na administração, se para o direito a gente tem a lei, e toda aula de direito começa pela lei, na administração a gente tem o conceito e toda aula de administração começa com o conceito. Dá uma olhadinha no quadro aí que eu fiz para vocês, qual que é o conceito de administração, quais são os conceitos de administração. Você tem dois conceitos gerais, o conceito do professor Chiavenato, que é um conceito que eu costumo chamar de um conceito etimológico. Coloque ali do lado a palavra do professor Chiavenato, o conceito etimológico, que significa dizer a divisão das duas palavras, ad, tendência para, e minister, subordinação. Aqui qual seria a ideia do professor Chiavenato? Que no exercício da administração eu teria um dono da empresa e esse dono teria um subordinado e esse subordinado seria o administrador. Certo? Então o administrador, o administer, seria aquele que exerce, que realiza alguma função abaixo de outrem, aquele que presta serviço a outro, certo? É um conceito possível, é um conceito utilizado, porém o conceito que eu mais uso, o conceito mais comum, mais batido em provas de concurso, é o conceito do professor Maximiano. O professor Maximiano vai trazer pra gente um conceito bem completo, que seria o tipo de esforço sinérgico com alto grau de racionalidade para a conquista de um resultado que não estaria presente de forma autônoma ou autossuficiente. Aqui eu peço para você atenção a algum dos tópicos que a gente conversou. Primeiro, o que é um esforço sinérgico? Esforço sinérgico é um esforço coordenado, certo? É um esforço em conjunto. Não são esforços esparsos, não são esforços isolados, são esforços sinérgicos. Então esse é o primeiro tópico. Com alto grau de racionalidade, qual que é o conceito de racionalidade? Anote aí no seu material. O conceito de racionalidade é a ideal adequação de meios e fins. A ideal adequação de meios aos fins. Este é o conceito de racionalidade. Como assim, Marco? Suponha que você quer passar num concurso. Então, se você quer passar no concurso, você tem um fim, um desejo, um objetivo. Para que você possa alcançar esse desejo, tem um caminho. Esse caminho a gente chama de meio, certo? De maneira genérica. Se você quer passar num concurso, cogite estudar. A ideal adequação de meios e fins para você passar num concurso, estude, é o que a gente chama de exercício da racionalidade. Se você quiser perder peso, cogite fazer uma dieta. E isso é a ideal adequação entre meios e fins, conceito de racionalidade. Para a conquista de um objetivo que não estaria presente de forma autônoma ou autossuficiente, o que significa dizer que a administração ela busca resultados que não estariam presentes se não fora o exercício da administração, se não for o exercício desse esforço sinérgico. E aí você consegue compreender esse conceito com mais clareza, o tipo de esforço sinérgico com alto grau de racionalidade para a conquista de um objetivo que não estaria presente de forma autônoma ou autossuficiente. Existiria McDonald's, existiria Beto Carreiro, Hop Hari, não fosse o esforço de pessoas e de recursos para alcançar esses resultados? Não, por isso que os resultados não estariam presentes de forma autônoma ou autossuficiente, certo? Então o que é a administração? A administração é o exercício, é o uso de recursos, é o uso de pessoas para alcançar resultados. Onde que esse exercício acontece? Em uma organização. Perguntinha, o que é uma organização? Está aí no quadro para você. A organização é a soma de recursos e de pessoas para o alcance de determinado resultado. Isso é uma organização. Então você coloca no seu material, organização igual
a soma de pessoas mais recursos para o alcance de um resultado. Lembrando que esse resultado não estaria presente de forma autônoma ou autossuficiente. Além disso, o que você pode colaborar e você pode incrementar esse seu conceito no seu manual caseiro? Recursos podem ser entendidos como elementos materiais e pessoas entendidos como elementos pessoais. Então você tem a soma dos recursos pessoais, de recursos materiais, recursos humanos e recursos materiais. Isso é uma organização. Uma organização é uma soma de pessoas e recursos que visam algum resultado. Pense aí numa organização na sua cabeça, a própria organização que estamos falando, o YouTube. O YouTube tem diversas pessoas, funcionários, colaboradores e tem diversos recursos, o vídeo streaming, as funcionalidades que você recebe dentro da plataforma, a própria plataforma e visa alcançar determinados resultados. Então isso é uma organização que é onde ocorre esse esforço sinérgico com alto grau de racionalidade, que vai visar esses resultados. Não existiria YouTube não fosse o esforço dessas pessoas, não fosse o esforço coordenado desses recursos. Maravilha? Maravilha! Agora, para dar o tapa final ao nosso primeiro bate-papo, os elementos da organização. Primeira pergunta que você vai me fazer é, Marco, primeiro, quais são os elementos? Man, money, material, machinery, marketing e management. Que você pode facilmente traduzir como man, pessoas, money, capital, material, material, machinery, maquinário, marketing, seria o próprio marketing, e management, gestão, certo? Gestão aqui nesse caso. Primeira pergunta que você vai me fazer é, Marco, toda organização tem esses 6 elementos? Sim, tem. Porém, o que vai mudar de uma organização para outra é o nível de complexidade. Conceito de complexidade. Quantidade de elementos que compõem um sistema. Conceito de complexidade. Quantidade de elementos que compõem um sistema. Quantidade de elementos que compõem um sistema. Vamos fazer um exemplo na sua cabeça, um exercício rápido, para que você possa entender essa jogada de complexidade. Pensa numa piscina de bolinhas. Sabe aquelas piscinas de bolinha de parque de criança? Perfeito. Então pensa nela. Ela tem determinado tamanho, coloca 3 bolinhas dentro dessa piscina. Perfeito? Perfeito. Essas 3 bolinhas você consegue facilmente identificar a cor, disposição, tamanho. O que eu quero dizer? Que o primeiro sistema, esse sistema que eu pedi para vocês lembrarem, da piscina de bolinha, tem poucos elementos, logo ele é um sistema simples, fácil de identificação dos elementos. Agora pega esse mesmo sistema e enche essa piscina de bolinha, pega essa mesma piscina e enche ela de bolinha até a tampa. Já não começa a ficar mais complexo e mais difícil de você identificar o tamanho, a quantidade, as cores das bolinhas? Então, no segundo exemplo, eu tenho um sistema com muitos elementos, logo um sistema complexo. O que eu quero dizer com isso é que os elementos de uma organização são sempre esses 6, independe do tamanho dela e depende da complexidade. O que vai mudar é a complexidade desses elementos. Mas pensa na vendinha do seu João do lado da sua casa. Tem pessoas? Tem. Seu João, a esposa e a filha? Tem. Tem money, capital? Claro, se ele compra algum material, se alguém compra algum material dele, tem capital. Tem material? Se é uma vendinha, tem estoque. Se esse estoque tem farinha, arroz, qualquer coisa do gênero, eu tenho material. Tem machinery? Claro que tem. Se tiver uma caneta, se tiver uma calculadora, já é maquinário, certo? Tem marketing, se estiver escrito na frente da vendinha, venda do seu João, ou alguém no boca a boca falar, pô, já fui lá na venda do seu João, tem marketing. E tem gestão? Claro que tem gestão. O seu João, ele compra, ele sabe quando que ele tem que comprar, quando que ele tem que vender, certo? Então, eis esse conceito de simplicidade. Eu tenho 6 elementos, mas eles são simples. Agora pense no McDonald's. Claro que você vai ter 6 elementos, porém eles vão ser muito mais complexos. Então, perfeito. Eu tenho esses 2 elementos, esses 6 elementos, mas a grande diferença entre esses 2 exemplos é a complexidade com que esses elementos se apresentam. Certo, meus amigos? Um grande abraço, sou Marco Ferrari e continue com a gente aqui. Até mais. Tchau, tchau.